Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nesta manhã, nós estamos aqui para adorar a nosso Deus, poder aprendermos da palavra. Sabemos que a palavra de Deus edifica, a igreja. Nesta manhã estamos aqui para nós aprendermos. Glória a Deus. Vamos começar louvando ao Senhor com o hino número 5. O hino 5. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Vamos achar? O hino 5. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu em luz será. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu em luz será. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu em luz será. Amém? Graças a Deus, É bom nós sabermos que nós temos um Cristo que cuida de nós. Aleluia. E nesta manhã deste domingo nós estamos aprendendo, dons espirituais e ministeriais. Glória a Deus. Passamos uma lição muito boa, a lição Pentecostalismo, e agora a lição que fala sobre dons espirituais e ministeriais, Glória a Deus. Hoje nós damos a lição de número 2. Hoje é 11 de abril de 2021. O título da nossa lição: O propósito dos dons espirituais. Propósitos dos dons espirituais, Nós sabemos que o propósito, quando falar de propósito, tudo que nós fazemos nessa vida tem um propósito, Nós temos um propósito para tudo. Louvado seja Deus. Nós temos textual
Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 12. Né? Então nós sabemos que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobrejar neles para a edificação da igreja. Aleluia. Sabemos que tem momento de propósito e tem dons espirituais, como nós vemos, dons ministeriais, dons de línguas, louvado seja Deus. E às vezes nós sabemos que aqui quando Paulo estava ensinando lá na igreja de Coríntios, nós sabemos que a igreja de Coríntios era completa de dons, né? Mas às vezes tinha um momento também que eles extrapolavam, viviam, fazia algo da própria carne. Será que hoje também não acontece? Acontece. Às vezes tem profecia da carne, às vezes tem pessoas que falam da própria carne. E lá em Coríntios também, naquele tempo já existiam essas mesmas coisas. Louvado seja Deus. A verdade prática nos diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Graças a Deus, né? Nós sabemos que os dons edificam a igreja. Louvado seja Deus. Nós temos a leitura diária. Segunda foi 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz a igreja um só corpo, né? A igreja é um só corpo. Terça, 1 Coríntios 12, 4 e 11, diversidade de dons no mesmo Espírito. Quarta, 1 Coríntios 14, versículo 26, tudo deve ser feito para a edificação, né? Tudo pode ser feito para a edificação. Quinta, 1 Coríntios 12, 12 a 27, a verdadeira unidade, né? A verdadeira unidade. Sabemos que a igreja é uma unidade. Sexta, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 2, exercendo amorosamente os dons, né? Exercendo amorosamente os dons. Sábado, 1 Coríntios 12, versículo 17, diz a manifestação do Espírito e suas utilidades. Isso nós vamos aprender nesta manhã, né? Graças a Deus. Nós temos a leitura bíblica em classe, que se encontra no 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 11, depois do 13, 1 e 2. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos começar. Depois, nós temos 1 Coríntios 13, 1 e 2 também. Vamos deixar? Amém? Nos diz: porque há um só, a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito
opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, que nesta manhã, meu Deus, te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nós tens dado para nós, te agradecemos, meu Deus, por todas as bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito, Pai. Que nesta manhã eu te peço, Pai querido, também, que tu venha abençoar, Pai Santo, através do teu Espírito, os professores, que vai selecionar esta lição. Que o Senhor derrame bênçãos sobre nossa vida, que esta lição, Pai, continue sendo para nós fonte de vida, Senhor, fonte de alegria, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos para a oração, Senhor. Não sei se é alguém que vai dar atividade, mas vamos continuar. Amém? Nos direitos ao número 85. Hino de número 85. Deixai entrar o Espírito de Deus. Do Santo Espírito está escrito que sois o templo, sim, templo de Deus. Já recebestes, depois que crestes, o dom glorioso descido do céu. Deixai entrar para morar o Espírito de Deus. Dom prometido, já concedido, bendito dom dos altos céus, o que vos salva, também vos lava, pra vossa alma de manchas limpar, purificados de vis pecados, o Santo Espírito já pode entrar. Para morar o Espírito
Quero, nessa oportunidade, cumprimentar todos os amados do Senhor. Amém. Estamos mais uma vez na casa de Deus, dias, tendo a nossa escola online. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, desta feita, para aprender do Senhor. Um tema muito importante, que é o propósito dos dons espirituais. Nós sabemos que as coisas de Deus, todas elas têm um propósito para nossas vidas, para a nossa edificação, para a santificação e até mesmo para a correção. Então, nós estamos nessa manhã com a lição de número 2, de 11 de abril de 2021, e nós iremos para a introdução da nossa lição dessa manhã, que ela vai nos dizer que estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Observando aqui, já vimos que os dons espirituais são recursos que utilizamos no dia a dia, são imprescindíveis, são recursos que é necessário, é essencial na igreja do Senhor, para que os seus filhos, ele venha ter uma vida também de santificação, uma vida edificada na presença do Senhor, sendo fortalecido também a igreja de Cristo. É indispensável os dons espirituais na igreja. O primeiro tópico da nossa lição vai nos falar: os dons não são para elitizar o crente. E no decorrer da lição iremos ver, porque tem muitas pessoas que almejam os dons, buscam os dons, como que se fosse para se destacar, ocupar um espaço dentro da igreja, aonde as pessoas viessem concentrar-se nele, aonde a Bíblia diz que é o contrário, porque os dons é essencial, é indispensável, mas o dom também aqui é mais um fardo, é mais uma carga sobre as costas de alguém. Então, quem é que tem mais liberdade? É quem vai com a carga nas costas ou quem vai sem a carga nas costas? Então, a gente vê que quem tem um dom, ele tem que exercer primeiro, para a sua edificação. A gente vai vendo adiante. Para a edificação da igreja e para a edificação até mesmo daqueles que não são cristãos. E muito pelo contrário, ou longe de querer se aparecer, de querer ser alguém superior aos demais. Primeiro tópico aqui da lição, subtópico, a igreja de Coríntios. Aqui a igreja de Coríntios, a gente percebe que Coríntios era uma cidade de destaque, era uma cidade onde, quem sabe, os olhos daquele povo estavam voltados para aquela cidade, porque era uma cidade desenvolvida,
Era uma cidade onde o comércio era desenvolvido. Então era uma cidade boa, vamos dizer assim, se fosse escolher naquela época para morar, vamos escolher por ser uma cidade muito boa. E Paulo, por conhecer muito bem a comunidade cristã de Coríntios, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância de manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Ou seja, era uma igreja também que tinha os dons, era uma igreja de pessoas que buscavam os dons e que Deus dava os dons àquelas pessoas, àqueles cristãos ali em Coríntios. Mas começamos a observar aqui que, além de ser o segundo tópico aqui, uma igreja de muitos dons, era uma igreja também carnal. Talvez hoje nós deparamos aí em alguns lugares, algumas igrejas que têm muitos dons, porém são igrejas carnais. Mas, quer dizer, a gente, por entender que lá era uma igreja que tinha muitos dons e era carnal, temos igrejas em diversos lugares do nosso país que tem muitos dons, porém carnal também, então não vale a pena a gente buscar os dons espirituais. Pelo contrário, temos que buscar sim e saber utilizar ou utilizá-lo como a Bíblia ensina, como a Bíblia instrui a forma de ser usado. Porque temos um propósito. Todos os dons têm um propósito. Não é por acaso que alguém recebe um dom. Se ele recebe o dom, ele tem o que? Ele tem um propósito com aquele dom. Se observarmos, a gente vê que quando Jesus subiu aos céus, ele deixou lá aquele pessoal lá, aqueles 120 lá, que receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Quando fala lá em Atos, a gente fala no batismo do Espírito Santo. E após ele receber, a gente vê alguém ali que se destacou, que foi Pedro. E no primeiro discurso ele já começou a ganhar muitas almas que antes ele não ganhava. Depois, quando ele entra no templo, e vai ele juntamente com João, que encontra lá um homem na porta, um paralítico, que aquele paralítico ele levanta através da vida daqueles homens, a gente percebe que ali ele já tinha o dom da cura. E quando ele recebeu o dom da cura, as coisas começaram a fluir de uma forma tão grande, porque a igreja começou a crescer e foram para o Sinédrio. Eles passaram por momentos difíceis, mas Deus deu graça e a igreja continuou crescendo. Agora, o que nós observamos aqui é o seguinte: antes de ser revestido com o poder do Espírito Santo, ele não poderia fazer esses sinais. Esses sinais não acompanhavam ele. Antes do batismo no Espírito Santo, ele sequer tinha a capacidade de pregar a palavra e alguém se converter por meio da palavra pregada. Antes ele não ganhava alma, depois ele passou a ganhar almas. Então, a gente observa que o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem o objetivo de trabalhar com exclusividade ou não na obra do Senhor, é necessário ter o revestimento também, que foi um dos assuntos abordados na lição anterior, que é o batismo no Espírito Santo. Porque a partir daí ele começa a receber dons, os dons
espirituais. A igreja, ela tinha todos os dons, a igreja de Corinto, que nós nos referimos aqui. Ela tinha todos os dons, porém era uma igreja carnal. Os dons do Espírito concedido por Deus à igreja de Corinto tinha por finalidade preparar e santificá-la para o serviço do Evangelho. Observe aqui a finalidade, porque se não haver uma finalidade, para que um dom? Para que dons se não tem finalidade? E essa finalidade não pode ser para proveito próprio. Ela não pode ser utilizada como um recurso onde aquela pessoa venha se promover. E aí a gente percebe que quando tem algum evangelista, pastor, enfim, qualquer um outro aí que tem dom da cura, e quando você vem pregando, ele vem chamando gente, vai curando, revelando e curando, tal, o dom da cura, revelação, geralmente aquela pessoa, ela recebe diversos convites para ir pregar nas igrejas. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada, e ao mesmo tempo tem. Porque se tem aquele dom, até o ponto que ele estiver utilizando ele com a finalidade de preparar e santificar para o serviço do Evangelho, para preparar e para a santificação da igreja, para a edificação da igreja, até aí está tudo bem. Mas quando ele passa a utilizar como um recurso para se promover, aí agora já entra aquilo que não agrada a Deus, que não está dentro da vontade de Deus, não está dentro da palavra de Deus. Por isso que tem que ter essa preocupação. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, aqui. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seus meios coisas terríveis. E a gente destaca aqui que a gente vê algumas coisas que tinha divisões, coisas que não agradam. Tinha inveja, imoralidade sexual e outras. Então, os dons acabou servindo de algo que viesse atrapalhar a vida de muitos, ao invés de edificar, porque não era para criar divisões. Quando se cria divisão porque um quer ser melhor do que o outro, um não aceita o que o outro faz, ou existe um espírito de superioridade, e aí acontece as divisões, um invejando lá o outro, querendo ser igual. E aí entra a imoralidade que tinha na igreja de Corinto. E por isso que Deus não estava satisfeito e foi obrigado a ser exortado também a igreja de Corinto, porque não sabia ou não estava desenvolvendo os dons conforme era para ser desenvolvido. Como pode uma igreja, evidentemente cristã, ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Uma interrogação. Uma igreja, evidentemente cristã, ao mesmo tempo ser carnal e imoral. Então, hoje, talvez em muitos lugares, não é diferente. Denominada lá a igreja cristã. Porém, as suas práticas, as suas ações não agradam a Deus, porque são coisas carnais. Existe aquele movimento da carne que a gente sabe que existe. E existe também por trás, que às vezes eu e você que está lá no banco não percebe, não vê, não vai ver, mas a imoralidade está por baixo também. Mas só que Deus, ele vê todas as coisas. E se Deus vê, não tem para onde correr, para onde se esconder. Por isso Paulo chama a igreja de carnal e imatura.
uma igreja que ela não conseguiu crescer, vamos supor, na graça, no conhecimento. Ela não tinha um alicerce firme, porque a igreja de Cristo ela precisa ser alicerçada. E a gente sabe que se não for Cristo, o alicerce, ela vai se desmoronar a qualquer momento. E é por isso que muitas igrejas até chegam a determinado tempo, determinado momento, que ela acaba desmoronando, porque não tem um alicerce, não tem um fundamento. Ela criou na carne, na imaturidade e acabou fracassando. Com este relato aqui, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Veja que é interessante, as manifestações nem sempre é um sinal que evidencia que uma igreja ela é uma igreja espiritual. Quem sabe uma igreja que vive em santidade, uma igreja séria, uma igreja que tem compromisso verdadeiramente com Deus. Uma igreja onde predomina a inveja, a contenda e dissensões, nem de longe pode se chamar de espiritual, pelo contrário, carnal. Sim, carnal. Por quê? Porque a igreja de Cristo, ela não pode, de forma nenhuma, ser uma igreja aonde vive em contenda, aonde vive em desarmonia, aonde não tem a comunhão uns com os outros. Então, por isso que muitas igrejas, elas saem da direção de Deus e passam a ser igreja carnal, igrejas que Deus está longe dela. E aí, quando a gente fala de igreja, talvez a gente pode pensar a igreja tal lugar, tal cidade. Não, a gente não vai pensar dessa forma. A gente é melhor pensar em nós, porque eu sou igreja, você é igreja de Cristo. E como deve ser a nossa vida diante de Cristo? A nossa vida diante de Cristo, ela tem que ser, se quer ser igreja de Cristo, pautada nos princípios, na palavra, e que essas coisas que acabei de citar, a dissensão, as coisas erradas, vamos dizer assim, ela tem que passar longe de nós, porque eu posso alimentar alguma coisa que Deus não se agrada, e aí a minha vida de santidade, a minha vida espiritual diante de Deus, ela acaba afundando. E aí agora a gente começa a entender que a salvação ela é individual e o nosso objetivo é alcançar a salvação eterna em Cristo Jesus. Aqui já no terceiro subtópico, no primeiro, dom não é sinal de superioridade espiritual. O engano está aí. Eu já falei de um exemplo no início. O dom ele não é um sinal de superioridade espiritual. Pelo contrário, quanto mais você recebe o dom, mais você acaba diminuindo. Se você pensa que vai ter um dom e você vai bater no peito e dizer eu tenho dom porque eu sou melhor do que os outros, você está cometendo já um erro. Você já está pecando e já vai se precipitando na ruína. Então isso não é, de forma nenhuma, nem sequer para passar na mente de um cristão.
muitos creem de forma errônea ou erroneamente que os irmãos, agraciados com os dons da palavra de Deus, são, por isso, mais espirituais que os outros. Não, de forma nenhuma. Eles são agraciados, foi a graça de Deus que chegou. Deus deu essa graça para ele. Não é isso que vai fazer com que eles sejam mais superiores ou melhor do que os outros. De forma nenhuma. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Você não vai ter que fazer alguma coisa para ter mérito para receber, não. É a graça de Deus, porque a graça de Deus ela é abundante. A graça de Deus ela alcançou todos nós. Todos nós temos a capacidade, se Deus nos conceder pela sua graça, de utilizar um dos dons. Porque Deus também não vai pegar todos os dons e dar uma pessoa, Ele não faz isso. Ele vai dar um dom, aquilo que você vai manejar ele, utilizar ele, de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Porque o propósito aqui também, antes de qualquer coisa, é o nome do Senhor ser glorificado. A igreja do Senhor, ela venha crescer, porque é necessário ter os dons da igreja, para que a igreja venha ter crescimento, venha ser edificada, venha a ser corrigida também. E muitas das vezes as pessoas até confundem, mas será que a igreja de Cristo ela é regida, ela é guiada pelos dons espirituais? Não, a igreja de Cristo ela é guiada pelos dons ministeriais. Os dons espirituais servem sim para a edificação e santificação da igreja também, mas não para conduzir a igreja. Por quê? Aquelas pessoas que às vezes utilizam de forma errada os dons, vai querer guiar uma igreja para jogar essa igreja onde? Porque os dons foi dado graciosamente àqueles que buscaram, que Deus quis dar pela sua bondade. Mas aquela questão de saber lidar com o dom já é uma outra questão. Por isso que a igreja é conduzida através dos dons ministeriais. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia espiritual genuína. Os dons não são garantia ou garantias de espiritualidade genuína. Aí você pode dizer, mas por quê? Muitos vivem aí de qualquer jeito, mas não é por isso que ele não tem dom. Muitas pessoas até desviaram da presença de Deus, mas ele tem um dom. Então o dom ali não é uma garantia de uma espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa que diz respeito a nós, no que diz respeito à salvação também. Então a nossa vida tem que ser uma vida espiritual, uma vida de santidade na presença de Deus. Mas os dons já não vai garantir isso de forma nenhuma. Se fosse garantir isso aí é que as pessoas que utilizam para si próprio é que ia se exaltar mais ainda. Muitos aqui, por isso que a Bíblia vai dizer que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos, nós em Teu nome não expulsaremos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então isso não é garantia de salvação, o dom espiritual. Então não adianta ninguém querer se apegar aos dons como se fosse a base da sua vida com Deus. Porque nós devemos ter como base a palavra de Deus.
a palavra de Deus é que tem que ser a base da nossa vida diante de Deus. O segundo tópico aqui, edificando a si mesmo e aos outros. Edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então esse objetivo é a nossa edificação. Edificar a nós mesmos. Falar em língua edifica a nós mesmos. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivar sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedida pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Era algo que Paulo até estimulava as pessoas a buscar ao dom de língua, porque ele sabia que quem tinha o dom de língua, ele ia primeiro edificar a si próprio, a si mesmo. Então esse era o objetivo de que a igreja fosse uma igreja onde tivesse pessoas edificadas. Mas agora não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Agora fala ou ora em línguas proveniente do Espírito, é uma bênção espiritual maravilhosa. Ele está dizendo que é bom mesmo. Ele incentivava, dizia, é bom falar em línguas. Eu não proíbo vocês de falar publicamente, porque ele via que a situação que estava vivendo ali era uma situação que estava fora do controle. Aí ele diz, a língua é um dom que ele fica assim. Então é bom a gente estimular. É bom que eles falem em língua, porque a vida deles está edificada. As coisas podem se contornar também, porque o homem que está edificado em Deus, ele não vai viver de qualquer forma. Ele não vai viver de qualquer jeito, fazendo aquilo que ele acha que deve ser feito, porém não agrada a Deus. Por isso que aqui existe aqui essa finalidade, a edificação de cada um individualmente, de si mesmo, e edificando depois aos outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Aqui nos chama a atenção, porque a pessoa que é edificada espiritualmente, eles têm por obrigação e até ajudar as pessoas, aqueles que precisam. Mas quando ele via que não ajudava, então tinha alguma coisa errada. Como é que eu vivo uma vida edificada diante de Deus, uma vida de santidade diante de Deus, e não se preocupo com a vida dos outros? Alguém está ali do meu lado, está passando por uma situação terrível, eu posso ir lá ajudar, mas eu não vou ajudar. Aí é por isso que o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o propósito preocupa-se com a edificação da vida de outros irmãos em Cristo. Então aqui é mais um propósito: edificar a vida de outros irmãos em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênção, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Então não é uma coisa que a gente deve menosprezar de forma nenhuma. É uma coisa que nos leva, nos incentiva a buscar os dons espirituais, porque aqui a gente vê uma importância muito grande quando a gente busca para a nossa edificação, para a edificação dos outros. E depois a gente vai buscar também para a edificação até mesmo daqueles que não são cristãos, aqueles que não são crentes. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é,
a edificar a si mesmo. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Evidentemente que todo homem de Deus, principalmente responsáveis por igrejas, ele tem o desejo, ele anseia em que a igreja dele toda seja edificada. Por isso que Paulo também tinha essa preocupação e orientava para que fosse buscar para a edificação também de todos. O comentário da Bíblia de aplicação pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira. Quando falar em língua, beneficiava principalmente o falante, aquele que estava falando. Todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, seja crente ou não. Porque na nossa igreja, a gente não tem que ter a visão que só vai ter que vir para a igreja e sentar no banco quem é crente. Quem outrora tomou uma decisão de aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Não. Aqueles que mais precisam, eles têm que vir. Aqueles que não são crentes, e eles vêm para a igreja, eles têm que vir para a igreja e voltar com um pensamento, com uma visão de que realmente ali tem algo diferente, que realmente pode mudar a sua vida. Porque entra uma questão que às vezes tem alguém na igreja que não tem sabedoria em lidar com os dons. E aí quando ele chega, ele senta lá e é aquela falação de estranho, aquele negócio que para ele, para nós não, mas para eles, acaba se tornando uma coisa esquisita, uma coisa sem noção. E que vai futuramente, que a gente vê por aí, se vira chacota. Eles vão sair aí publicando um videozinho, chacoteando, fazendo pouco dos crentes, porque estava falando uma coisa que ele não entendia, era uma coisa que para ele era uma coisa esquisita mesmo. Para nós não, mas por isso que há de ter esse cuidado também no que diz respeito ao cristão com aquele que não é crente, com aquele que vem, aquele visitante. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderam o que estão sendo falado? Porque quando alguém vem é para entender, compreender o que está sendo ministrado, o que está sendo falado. Mas se ele não entender, vai resolver alguma coisa? Não vai adiantar nada. Terceiro tópico aqui, para a gente ser, vai nos falar os dons da igreja. Edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro aqui os dons da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, que é bom depois ler, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. Por quê? É interessante ler, porque a gente vai compreender a forma também de lidar com a igreja do Senhor e com os dons. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. E aí agora entra uma palavra muito importante, que é o amor. Tudo que for feito tem que ter o amor. O amor, ele é indispensável. O amor, ele tem que estar acima de qualquer dom desses aí. Porque se não tiver o amor, não tem nada, não tem nada feito. Mas tem que ter o amor. Conforme diz Thomas Roven, parafraseando Paulo em Efésios, lá no 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concebida pelo Espírito, coopera para o bem de todas. Então, é a forma
de distribuição. Cada um tem uma finalidade, tem uma função. Não é um só, são vários membros do corpo de Cristo. E cada uma tem uma função. Porque se um perde uma função, acaba definhando uma parte. Então, essa função ela tem que ser utilizada, ela tem que ser exercida principalmente com amor. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não tiver amor, aqui a gente já percebe que não vai alcançar o propósito. Os dons espirituais é necessário, é essencial para alcançar o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Aí não tem como utilizar de falsidade, de engano, não. Se não tiver amor, finalizou por aí mesmo. Não tem edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. É uma questão muito séria de a gente pensar, porque o amor é tudo. Se não tem o amor, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e eu. Então, por isso que é necessário ter o amor para colocar não nossos interesses em primeiro lugar, mas colocar aquilo que edifica, colocar as coisas que são de Deus em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tiver o amor de Deus em nossas vidas. Mas, e o que é amor mesmo, para se colocar o amor de Deus em nossas vidas? A gente começa a perceber, não fora, dentro mesmo do meio cristão, que o amor ele tem sido uma coisa que ele tem sido, não é, eu vou dizer, esfriado, parte já. Porque outrora a gente tinha uma vida diferente. A gente tinha mais amor. Quem tem mais amor, ele tem mais comunhão, ele tem mais união, ele está mais presente, ele está junto, ele visita. É diferente. Mas quando alguém se afasta, não visita, não se preocupa, não quer nem saber, é da minha casa para a igreja, da minha igreja para casa, ou para o trabalho. Então a gente percebe que o amor ele começou a esfriar. E a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, e a outra versão diz o amor de quase todos. E quem não tem amor vai fazer alguma coisa por alguém? Vai se preocupar com alguém? Aqui está colocando acerca dos dons, o amor para uso dos dons, mas eu fui além, o amor que deve ser vivido no meio do povo de Deus, porque se não tem amor, mas agora estamos vivendo um período de pandemia, chegou o tempo de afastar, porque a Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas, e agora a gente vai se afastar. Mas antes da pandemia a gente já notava que já tinha um afastamento. E será que Deus está satisfeito na forma que nós estamos vivendo? Mas vamos aqui aos dons, porque os dons aqui estão na pauta aqui da nossa lição. O segundo aqui, os sábios, arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja.
Não é qualquer um que Deus levanta. É homens também que tenham compromisso com Deus e que Deus conhece o coração. E é Deus que levanta. Aqui não está dizendo que é o homem que levanta, não é Deus que levanta. A igreja é o edifício de Deus. Os ministros, sábios, arquitetos. O fundamento já está posto pelos apóstolos, que é Jesus Cristo. É uma receita. A gente está vendo, está percebendo como funciona, como é que tem que ser. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Cuidado aí aonde entra a questão da vigilância. Quem é que está colocando pedra lá no alicerce? Porque a gente sabe que o diabo ele é sorrateiro. Se ele puder abrir uma brecha, ele não vai tapar a brecha. Se ele puder deixar uma daquelas colunas ali com a brecha para que tenha a possibilidade de lá diante cair ou abalar a estrutura, ele vai fazer. Então há que ter esse cuidado. Por isso Paulo fala uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como ele fica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Não existe um outro fundamento. Talvez muitas heresias, muitas seitas, eles venham e têm que fundar outro, ou criar uma outra base, um outro alicerce, mas nós sabemos que o nosso já existe. Ele já existe. Ele já está posto. Não tem como modificar. É Jesus Cristo e ponto final. Dispenseiro dos dons. O apóstolo exorta a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança no patrão. Ele não coloca alguém que não tem confiança, ele coloca alguém de confiança, alguém que tem responsabilidade. Deus conhece mais do que ninguém quem tem responsabilidade, quem ele confia. O dispenseiro aqui, naquela época, era um homem também de confiança. Dispenseiro adquiriam os mantimentos, zelava para que ele não estragasse e os distribuía para alimentar, para a alimentação das famílias. Ele tinha também uma função. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Hoje tem alguém que alimenta a família de Deus espiritualmente. Alguém que está ali compromissado em levar a verdadeira, genuína palavra de Deus, para que as pessoas venham se alimentar de verdade. Não é aquele alimento que você comeu aqui e parece que não fez efeito nenhum. Na mesma hora já está com fome de novo. Não, é um alimento sólido, porque muitos de nós não é mais recém-nascido. Precisa de um alimento sólido para que venha a ter, para que venha a ser sustentado mesmo de verdade. Ele precisa ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Ora, aqui um alerta. Ele precisa também, aqui já está falando, que tem que ser tomado cuidado com os dons espirituais. Porque aqueles que querem utilizar de forma incorreta para tirar proveito próprio, eles têm que ser cortados também. Não pode ficar abrindo as áreas e se estendendo, não, de forma nenhuma. Então aqui entra alguém que tem uma responsabilidade que vai além daquele que tem o dom. Aquele que tem a responsabilidade que um dia tem um povo que ele vai apresentar diante de Deus. Eles precisam ter cuidado nos dons de fato.
Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, ou que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém? Então, amém. Só os irmãos contaram, Senhor. Amém. Amém. Nós já ouvimos a canção, vamos ver nós sobre esse decreto. O decreto, na verdade, era um decreto de que as igrejas não deveriam abrir lá no estado de São Paulo. Realmente pediu lá dentro do estado de São Paulo, parece que Minas também. Mas aí, como foi para o STF julgou com alguns argumentos que, em parte, tem razão, em parte não, também, né? Não tem sido até, mas ele julgou que o decreto do Rio de São Paulo tem procedência e assim abriu espaço para qualquer governo, qualquer prefeito no Brasil que pode decretar isso, né? Aqui nós não temos esse decreto de igreja fechar. Podemos reunir como nós estamos aqui, nós estamos reunindo. Aqui foi de São Paulo mesmo, foi de São Paulo mesmo. Foi lá de São Paulo. Agora, pelo julgamento do STF, ficou claro que qualquer prefeito, qualquer governador, se fizer, Pode fazer. Está feito, né? E eu disse ao irmão sexta-feira que ele precisa orar. A gente precisa orar, até mesmo mais do que cantar, do que dar oportunidade ao grupo para cantar e pregar muito. A gente precisa estar orando, porque a situação não é boa. Quando a gente fala e já fizemos alguns populares, é que realmente nos traz preocupação. Nós perdemos na nossa Bahia vários pastores, na nossa Bahia mesmo. Semana, a esposa do pastor Geraldo Tadeu foi escorrido, muitos outros, tem vários dificuldades por aí. Então a gente precisa ter cuidado, tem a preocupação, tem que ter essa preocupação. Agora, como a gente tem essa oportunidade de manter distanciamento, não usar ônibus, aglomerar, uma das justificativas que é assim, no julgamento do STF é que, assim, como disse o irmão Zelé, não tem a responsabilidade do meio que o mas até disse sexta-feira. Eles disseram assim, não pode aglomerar reunir 25% das pessoas no tempo, mas eles já tentaram para metrô lotado. Então, torna incoerente um pouco o discurso deles, mas o que disse o STF. Né? E aí a gente precisa estar orando. Aqui tem um projeto, como pedido dos vereadores, para tornar a igreja de serviço essencial, tem um projeto também no Estado, dos deputados, para tornar a igreja como um serviço essencial no Estado. Se aqui em Capela não aprovar, mas no Estado aprovar, a gente passa a fazer parte. Só que pelo alto eu ouvi dizer que o prefeito retorna para a Câmara decide. E pelo que eu ouvi, o governo também retorna para a Assembleia. Parece que está esse jogo aí. Pelo que eu ouvi do presidente da Câmara, ele não aprova. Pelo que eu ouvi dele, ele não aprova. Mas as coisas vamos esperar, estamos orando, né? E que Deus abençoe. Nós agradecemos a Deus. Bom, estamos aqui. Temos essa liberdade, como nós estamos dizendo, mantendo certos pensamentos, tendo cuidado. A gente vê a igreja, né, nós estamos tendo essa liberdade, não deve, ultimamente não temos dado a oportunidade nenhum culto para cantar uma pessoa ou duas, estamos fazendo um culto mais limitado, mas com um objetivo maior, porque a gente possa orar e ouvir alguém dizer, irmão, confie nele, ora, tenham cuidado, não faça aglomeração na rua. Na hora que você for na rua comprar, tenham cuidado. O negócio é sério mesmo. Na hora que Deus quiser parar, ele para, ele mata esse vírus, destrói. Mas a gente precisa ter cuidado. Né? Então,
Eu tenho a minha preocupação? Tenho, eu me preocupo. Eu não gostaria que ninguém aqui na igreja, seria bom que os outros estivessem aqui. Eu até quase não estou colocando mais escada, porque às vezes você coloca alguém para dirigir um culto, e se alguém quer convidar alguém de fora para pregar. Não é tempo para isso. Não é tempo para isso. Não está no tempo da gente convidar pregador, nem cantor, nem ninguém. É os nossos crentes, a nossa igreja vem congregar, se vier alguém descrente, vem ouvir a palavra. Se ele começar a encher, a gente tem área aqui, alguém fica lá fora, tá? A gente tem esse cuidado. Agora a gente ficar convidando, como disse o meu pregador, a gente bota alguém para dirigir, eu vou convidar alguém para pregar. Irmão, pelo amor de Deus, prega primeiro. Não é tempo, não. Eu tenho essa preocupação, eu tenho sim. Não, teve um momento aí de a gente ficar apavorado, com a morte da irmã Cecília, me abalou muito, não vou negar para os irmãos, fiquei abatido, me alimentei menos, já peso um pouco Deus ter diminuído, né? Mas a gente tem a preocupação, tem, mas os problemas irmãos. Mas quem vai guardar nós é Deus, é só Ele que pode nos guardar. Os lockdowns, as coisas que estão acontecendo aí, as coisas que estão acontecendo, está tendo também. Mas nós podemos estar congregando, ter o nosso cuidado de manter certo tratamento. Houve uma ou outra, a gente está usando sempre o álcool, usou o microfone aqui, usou o microfone, passe álcool na sua mão de imediato. Usa o álcool, pega o álcool, passa na sua mão. Esse álcool não é para a gente ficar deixando no microfone, que ele vai terminar estragando o microfone, né? Criando uma bola no microfone. Mas você falou aqui sobre o microfone, usa o álcool aqui à vontade, que não é tão caro, ficou caro por causa da pandemia, mas não tão caro, a gente não pode usar. Então a gente deve ter esse cuidado sim. Qualquer sintomazinho qualquer sintomazinho que tiver, fica em casa, pede oração, a gente ora, né? E não é caso de fazer vergonha de se alguém por acaso ia ter, se eu cometer um Covid. Quem é que não adoece? A gente ora, pede assim, não, se toma, e a gente ora. Então devemos ter cuidado. Né? Devemos ter cuidado sim. Nós não queremos ver os irmãos dispersados. Os irmãos vêm, não ter distância. Até falei para o irmão da ceia, falei com a Denilson, se na ceia vier com muitos irmãos, vê um número não muito, falei, vê porque a gente pega as cadeiras e bota lá fora, pode fora, na ceia. Para não numerar muito aqui. Certo? Temos o cuidado, preciso ter cuidado, por enquanto na nossa Bahia e vários outros estados tem a liberdade de reunir com um número limitado de pessoas. A gente o cuidado que a gente deve ter. Tá? Só concluir aqui, para não deixar de falar dos dons espirituais, o propósito dos dons. O propósito dos dons, como o Valdec já falou muito bem, muito lição. Eu fiquei anotando algumas coisinhas na lição. Os dons, eles têm o objetivo de edificar o povo, a igreja, edificar também a si mesmo. De forma que o dom não é, como disse o irmão Valdec, para que alguém ache que é mais crente, ou é mais espiritual, é mais santo. Não, o dom não atesta a santidade. A igreja de Corinto, Paulo escreveu, diz assim, nenhum dom vos falta, versículo 7 para 21. Mas na mesma carta que Paulo estava escrevendo, lá onde ele estava escrevendo, logo na frente ele diz, eu não vos falo a vocês como espiritual, mas como carnal. Por quê? Porque tem que gosta de divisão, tem inveja, tem contenda, tem moralidade sexual, tem alguém que gosta de um, gosta de outro. Um diz assim, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, outro eu sou de Cristo. Né? E aí havia aquela divisão. Deixa conjecturar aqui uma coisa assim. É como se assim, não, eu gosto de Pedro, que Pedro mandou pessoalmente com Jesus. É esse que eu acredito. Eu não gosto de Paulo, que Paulo é um ensinador, Paulo é calmo para ensinar tal. Ou seja, eu gosto de Apolo, que Apolo deixa eu fazer aliança na igreja e tal. Apolo era bem até maduro. Então deixa fazer isso. Eu digo, não, eu sou de Cristo, não estou aqui para obedecer pastor, não obedeço a Paulo, não obedeço a ninguém. Se eu quiser dar aviãozinho, eu dou, não adianta mandar parar, não adianta fazer nada, eu sou de Cristo. Alguns comentários dizem que era pior grupo. Paulo está ensinando, Paulo escreveu os irmãos, tá? E ele orienta a respeito dos dons espirituais. Aí, os dons têm o objetivo de edificar. Se alguém pensa,
em falar em língua, profetizar para edificar, para si mesmo, para engrandecer a si mesmo, está errado. Parece-me razoável, e nós somos membros do corpo de Cristo, né? Parece-me razoável que a mão, minha mão, que é o membro do meu corpo, serve mais a outra parte do meu corpo do que ela mesma. Ela não é, não concorda comigo. Parece Para que cortar a unha, tem que ser com a outra. né? A mão, que é um membro, ela tem utilidade mais para os outros do que para si mesmo. Por dom, é assim, Deus dá o dom a cor, Deus dá o dom a bateria, dá o dom a igreja, dá o dom a nossa terra. Para quê? Para que nós sejamos edificados. Então, é o dom. A mão tem um dom, mas ela tem um dom que ela beneficia a si mesma, ela abre a torneira para lavar ela mesma, serve para ela mesma, serve. Mas parece que ela serve mais ao corpo, ao outra parte do corpo, que a si mesmo. Né? Então, o dom é assim, Deus dá para a edificação. Paulo trata no capítulo 12, capítulo 14, desse dom, fala do dom de línguas. Paulo diz assim: eu quero que todos falem língua. Quando nós estamos orando, de joelho, nós estamos orando, e alguém fala em língua estranha, e às vezes fala mais baixo, outro até fala mais alto, edifica-se a si mesmo. Está edificando a si mesmo. Tá, tudo bem. Paulo diz: edifica a si mesmo, ele é sinal, ele tenta, batendo na expressão, se alegra, fala mistério. Às vezes ele quer falar e ele não tem uma linguagem própria para expressar o que ele quer dizer a Deus. O Espírito Santo usa e ele fala com Deus. Paulo diz assim, que fala com Deus. Quem fala em inglês, mas fala a Deus. É dom, Mas também tem aquele dom de alguém falar, e aí Paulo fala de falar em público, que é a ele nós precisamos. Quem fala na oração, como nós falamos, nós edificamos a nós mesmos, a quem fala mesmo. Mas quem fala em público, no culto público, no nosso culto de domingo à noite, que fala a língua estranha, é uma comparação aqui, estou usando, por exemplo, alguém fala em língua, alguém usa como dom. Uma outra é assim, se alguém não entender, vai sair por aí sabendo. Então, esse dom de língua aí, haja intérprete. Se houver intérprete, se é uma palavra, uma mensagem, e haja intérprete, se há interpretação, aí vai edificar os outros. Não há, Paulo diz assim, então fica calado. Paulo diz assim, adianta eu conhecer a língua dos homens, falar a língua, o inglês, ou o espanhol, o tal, e essa mais aquela língua lá, conhecer a língua dos anjos. E falar vocês não entenderem, resolve alguma coisa? Não. Deus me deu o dom de aprender inglês, não, né? Ele aprendeu inglês, aprendeu espanhol, aprendeu o japonês, mandarim, muitas outras aí por aí. Deus deu alguém a capacidade para fazer, para aprender isso? Deu, tá. Mas adianta alguém chegar aqui e falar mandarim? A galera aprendeu a falar mandarim, chega aqui e fala que mandarim para a igreja, vai resolver o que vai edificar a igreja? Edifica. Então, nós temos que falar aquilo que edifica, trazer aquilo que edifica. Uma outra coisa que eu observei, quando a gente está ministrando a palavra, a gente vê Paulo estava orientando nós como usar o dom. A ministração da palavra, a pregação da palavra, o ensino bíblico, é também um dom. Deus dá capacidade para ensinar. E alguns fazem para se engrandecer, para aparecer, mas outros fazem para edificar a igreja. E quando você está ministrando a palavra de Deus, um estudo, pregando a palavra de Deus, e 1 ou 2 ou 3 ou 10 irmãos fica falando em língua no meio da igreja, a igreja não vai entender nem quem está falando, nem quem está pregando a mensagem. A edificação vem através da palavra. Deus capacita. Irmão? Tá, irmão, vai ter capacidade de chegar aqui e ministrar a aula, explicar. É o dom que Deus dá para a edificação da igreja. Então, na hora do culto, esse é bom que Deus apenas. É isso que Paulo. Na hora do culto, cada um tem salvo, tem revelação, tem. Mas alguém ficar atrapalhando, às vezes atrapalhar. Às vezes atrapalha. É intenção de atrapalhar? Não. Mas quando alguém está ministrando aqui, o pastor Helenaldo, Helenaldo também, né? Ele disse que foi convidado a pregar numa igreja, e quando chegou lá, ele teve que publicar a mensagem, porque apareceu ele falando em língua para todo lado, isso, mas aquilo, e o pessoal não estava entendendo mais nada, e ele teve que
vou dar a mensagem e encerrar, porque assim, ao não ter, talvez não for um sinal, que é assim, então tudo tem a sua hora. Na hora do louvor, vamos louvar a Deus. Tá? Na hora de ouvir a pregação, vamos pregar, vamos ouvir a pregação. Na hora de orar, vamos orar. Né? Alguém vem para a igreja, aí quer orar, aí tem hora que a gente dá vontade de ficar diluído. Até na hora da pregação, dá vontade de ficar diluído, não vai aconselhar, não. A gente chega a vencer, tem 40, tem 50 minutos de oração. Na hora de ouvir a mensagem, vamos ouvir a mensagem. Porque Deus tem alguma coisa para nós, que é a edificação da igreja. Agora, o dom não é atestado de espiritualidade, já disseram, não é atestado de espiritualidade. Isso quer dizer que alguém mesmo não estando santificado pode até ter um dom de falar alguma coisa. Deixa eu botar aqui para a nossa mão. Uma mão suja, a mão sujinha de lama, a coisa pode beneficiar a outra, não pode? Pode. Mesmo estando sujo, não pode beneficiar a outra, já pode ser útil alguém. Tem o dom de fazer alguma coisa, né, irmão? Acontece isso, tem pessoas que às vezes recebem o dom e fazem, edificam, dá uma palavra para alguém, faz alguma coisa, e às vezes a vida não está bem. Paulo está dizendo aqui, tinha lá pessoas na igreja que falam assim, mesmo vocês tendo o dom, não posso falar com a espiritualidade, não carnal, a gente gosta dessas coisas. Tá? Então, mesmo assim, agora, a gente vai levar a nossa mão suja para a boca? Não. Essa mão suja, que pode até ser útil ao outro, pode ficar de fora do céu. Por isso que Jesus disse, alguém vai dizer, mas profetizando o teu nome, curando enfermos, ficando demônio de Jesus. A parte, eu não conheço vocês, o céu não entra assim, não. Então, não é tudo que tem dons, que prega bonito, que fala bonito, que fala em línguas, mais do que o que deve, né? Na hora de estar pregando, ao invés de pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra, fica falando em língua, não há quem intérprete, e aí o povo sai sem saber o que entender. Vem alguém que pensa, eu não vou ler isso isso lá. Então, nós precisamos ser edificados em Cristo Jesus. E outra coisa que eu deve lembrar aqui é que assim, não é necessariamente obrigado, porque eu estou olhando que meu Edivaldo tinha 9 dons, 7 dons. Deus usa um cada dom. Deus usa alguém para falar em língua, para interpretá-lo, para profetizá-lo, para distribuir bens materiais, outros para ministrar a palavra. Deus dá a cada um, texto pode dizer assim, Deus dá a cada um, precisando distribuir a cada um como ele quer. Eu observo que ele diz, a um é dado isso, a outro isso, a outro aquilo, a outro aquilo. Então os dons é de Deus, e Deus dá, capacita para fazer. Tem dons que a gente precisa buscar na oração, tem dons que a gente tem. E tem aqueles que Deus capacita e pode dizer assim, se alguém ensina, haja dedicação em ensino. Haja dedicação em ensino. É dom. Aí eu quero ensinar, então tenho que aprender a ensinar. Não vem na escola bíblica, vai ensinar o quê? Não vem no culto público, não vem no culto de doutrina, vai ensinar o quê? Aí alguém fica preocupado, e às vezes alguém fica assim, aí não tem oportunidade para ele, não tem oportunidade de dar uma palavra de ensino, não tem uma palavra. Não vem para aprender. Os irmãos estão entendendo? Os dons são dados de Deus para a edificação da igreja. E se alguém não aprende, não pode ensinar. Deus abençoe. Então, nós fizemos relatório hoje. Os irmãos, mas graças a Deus pela vida dos irmãos, nossa lição foi acabar, parece que as irmãs, né? Pegar a Cristo, foi. Maria Souza também, né? Com nossas lições. Na verdade, se eu conseguir alguma, eu trago prazer, viu? Vamos agradecer a Deus, coração. À tarde, o menino vai para o dispador, né? A bateria lá, quem é que sabe onde é que está a bateria? A bateria que ontem bati a chave, pegou, o rapaz foi lá, deu uma chupeta, né? Pegou, função dele, e vai funcionar amanhã. Você da garagem bateu hoje. Carregador lá em casa. Hã? Um carregador. Um carregador lá? Não, mas tem lá em casa. Tem que botar agora, você vai dar uma carregadora. Você tem como? Mas aí teve que trazer aí em casa, tá? Tem como? Dá uma carregadinha lá, para ver se a gente vai no dispador, tá? Fica
ficou atrás, tirar da garagem, a gente até tira, mas tem que deixar lá fora para empurrar. Se possível, a gente dá uma carregadinha para ver se amanhã que a gente acha a bateria outra para comprar. Não solto, ora. Maravilhoso Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Deus, estamos aqui te agradecendo, Pai, pelo feito da tua. Deus, começando a falar com fé, todos os teus filhos, meu Deus, uma tarde abençoada, cheia da tua glória e da tua presença. Pai, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos terão amém? Amém. Deus abençoe, irmão. À noite, às 6 horas, né? Às 6 até às